Pessoal, hoje a aula para vocês é de phrasal verbs. Isso mesmo, phrasal verbs. Vamos aprender a usar phrasal verbs. Tá, phrasal verb é chato. Phrasal verb é difícil de memorizar. Tá bom. Mesmo que você não queira memorizar phrasal verb para se comunicar, para poder usá-los na sua conversação, e você preferir então aí usar um verbo mais formal, mesmo assim você precisa aprender, porque o nativo usa phrasal verbs 99,9% do tempo. Então, para entender os nativos, você precisa sim memorizar phrasal verbs. Vamos lá? Eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. Pessoal, vocês sabem que eu e a Priscila temos um compromisso com vocês de ajudá-los a aprender idioms e phrasal verbs. Por isso, hoje o vídeo é de phrasal verbs. Eu trouxe aqui hoje para vocês phrasal verbs com o verbo put. Mas, primeiro eu preciso começar com a pronúncia desse verbo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, não é? A grande maioria acha que a pronúncia é put, por causa do verbo cut, não é? Está certo, cut, C-U-T, mas put não é put. Preste atenção, put, o curto, P-U-T, não é? Eu sei que o spelling é bastante parecido, nós apenas trocamos as consoantes, não é? C, nós trocamos pelo P. Então, fica muito fácil o aluno achar que é cut, put, mas não é, certo? É o U curto, put, book, cook, look. É este som, ok? Então, put. Bom, você pega o verbo put, que significa colocar, e junta com uma partícula e faz então um phrasal verb. E hoje eu trouxe 3 para vocês, como eu falei. Eu trouxe o put off, o put up with e o put away. Esses 3 phrasal verbs para vocês. Vou definir os phrasal verbs in English, dar os exemplos e depois eu venho com a minha ajudinha de sempre, tá certo? Vamos para o primeiro então, put off, tá certo? Que significa put off. Preste atenção na definição em inglês, tente entender. Se não conseguir, tente entender pelo exemplo. Vamos lá então. To delay an event or activity until a later time or date. Preste atenção no primeiro exemplo. Our test has been put off for a week. Segundo exemplo. I can't put off going to the dentist any longer. Mais um exemplo. They decided to put their wedding off till October. Bom, vocês viram aí no primeiro e segundo exemplos que o put off está junto. Eu não separei verbo de partícula. Pode usar assim? Pode, não tem problema. Mas no terceiro exemplo, eu separei e falei They decided to put their wedding off till October. Vocês viram que eu separei o put do off com a palavra wedding, não é? Então tá, esse phrasal verb, ele pode ser separado, ou seja, você pode pegar o objeto do verbo e colocar no meio do verbo e da partícula, não tem problema nenhum. Ou você pode usar verbo e partícula juntos e o objeto depois. Eu poderia ter falado They decided to put off their wedding till October. Poderia ter usado assim. Mas eu usei diferente para mostrar para vocês que esse é um phrasal verb que nós chamamos de separable. Ou seja, ele pode ser separado, tá certo? Verbo de partícula. Então, phrasal verb tem essa peculiaridade aí. Alguns podem ser separados pelo objeto, outros não podem ser separados pelo objeto, ou seja, é regra, não pode separar o verbo da partícula. Tem sempre que pôr o objeto depois, tá certo? Outros não. Então, é interessante que eu fale isso para vocês, tá certo? Então, esse foi o first phrasal verb. Agora o second, put up with, tá certo? Put up with. Olha o sentido dele, olha o que ele significa. To tolerate something or someone. Olha os exemplos. He's so moody.
I don't know why she puts up with it. Bom, second, I can't put up with this hot weather. Então, esse foi o second. E este phrasal verb não pode ser separado nunca. Por quê? Porque é o verbo put, seguido do up e do with. Então, ele é seguido por duas partículas. Quando você tem um verbo e duas partículas, ele nunca pode ser separado. Então, sempre o objeto virá depois do phrasal verb, tá certo? Nunca separe put up with. Agora o third, que é o put away. Put away. Vamos ver a definição? To put something in a place where it's usually kept. Bom, vamos com os exemplos. I told the kids to put away their toys. Second, just a second, I'm going to put away my bike. Third, the students put their stuff away. Bom, como vocês viram aqui, primeiro e segundo exemplos, eu não separei o put do away, não é? Eu usei put away e o objeto depois. No terceiro, eu separei o put do away. E eu disse, the students put their stuff away, não é? Ou seja, put away também pode ser separado. Ou seja, ou você usa verbo e partícula juntos e o objeto depois, como no primeiro e segundo exemplos. I told the kids to put away their toys. Ou você separa como eu fiz com o último exemplo. The students put their stuff away. E tudo bem. Então, este também pode separar. Então, o first, put off, pode separar. O put away também pode separar. O put up with não pode separar, tá certo? Então, é isso. Foram esses 3 phrasal verbs que eu trouxe para vocês. Vamos para o significado agora do first one, put off, que é adiar. Você usa put off no sentido de adiar. Então, they decided to put their wedding off till October. Eles decidiram adiar o casamento deles até outubro, tá certo? Agora o second, put up with, tolerate, tolerar algo ou tolerar alguém. Vamos para o exemplo. I can't put up with this hot weather. Eu não tolero esse tempo quente, não é? Esse calor, tá certo? E o third, put away, que é guardar. I told the kids to put their toys away. Ou I told the kids to put away their toys. Eu disse para as crianças guardarem os brinquedos. Tá vendo? Então, foram esses 3 phrasal verbs que eu trouxe para vocês. Espero que vocês memorizem, façam os exemplos de vocês, repitam depois de mim, treinem bastante, escrevam sentenças com esses phrasal verbs, porque com certeza isso vai ajudar vocês a memorizar, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Até o próximo. Bye, bye!